João capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O Evangelho, de ponta a ponta, ele é repleto de pessoas que se destacaram com atitudes que partiram de dentro do seu íntimo, de dentro do seu interior. Uma vez um homem de Deus disse assim para mim, eu guardei isso e vi que é verdade: Deus não precisa de duas pessoas para fazer a mesma coisa. Achei fantástico aquilo. Tinha vários Pedros, vários Simãos, mas só aquele Simão Pedro Deus ungiu e usou para fazer aquela determinada obra. Podia ter vários Paulos, mas só aquele de Tarso Deus ungiu para fazer uma determinada obra. E assim vai de ponta a ponta do Evangelho. Se a nossa vida for baseada em olhar para os outros, na primeira porta na nossa frente nós vamos errar e vamos cair. Você vai tomar a decisão errada. Se a nossa vida é baseada em olhar para Cristo, com certeza você vai ter uma vida próspera e uma vida de vitória. Não tem jeito. Hoje eu dizia na escola dominical, o grande problema da igreja, que culminou também na sua queda, foi se preocupar com Satanás e se preocupar com a vida dos outros. Na sociedade que a gente vive, na vizinhança que a gente está, no estado que a gente mora, no país que a gente mora, é praticamente impossível você não encontrar alguém que te conte alguma coisa da vida do outro. Só que se for para te contar alguma coisa que edifique, que salte para a vida eterna, glória a Deus, aleluia. Mas quando te conta alguma coisa que você vê que não vai prestar para nada, você vê, para que isso? Tempo perdido. Marta estava preocupada em servir. Maria estava preocupada em fazer algo que foi gerado no coração dela pela adoração a Deus, pelos seus feitos e milagres e maravilhas, não somente pela ressurreição do seu irmão Lázaro, mas também pelas palavras que ele vinha deixando para ela. Pois você lembra que ela largava tudo que estava fazendo e corria para os pés de Jesus. Marta ouvia a palavra também, mas só que ouvia andando para lá e para cá, ou seja, ela não reverenciava a palavra que estava ouvindo, e até interrompeu o mestre certa vez dizendo: não te importa que só eu fique servindo e ela fique aí ouvindo? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Então hoje o Espírito de Deus está te chamando, te convidando a fazer algo estrondoso diante dos olhos de Deus. Escolher uma parte, mas uma parte que brote de dentro do teu espírito, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quer ver alguns detalhes nessa atitude de Maria? Número 1, Maria não estava imitando alguém que já tinha feito alguma coisa. Gerou no coração dela o desejo de ungir os pés de Jesus. Talvez ela nem soubesse que estava fazendo aquilo, ungindo ele, como o mestre disse logo depois, para a sua morte.
gerou lá dentro dela aquele desejo de fazer algo glorioso para Jesus. Número 2, ela procurou, dentro do plano que ela traçou, colocar o melhor quando fosse se apresentar a Jesus. Ela não comprou aquele unguento de nardo puro semelhante ao outro que também era bom. Não, ela comprou o melhor. Ela quis fazer o melhor. Dentro do diferente, da diferente atitude que ela teve, ela quis fazer o melhor. O Espírito de Deus está falando para te avisar nessa hora. Faça para Deus aquilo que você ainda não viu ninguém fazer. Claro que a Deus nunca nós iremos surpreendê-lo. Ninguém surpreende a Deus, Ele é onisciente. Ele já sabe tudo que pensamos, tudo que intentamos em fazer, tudo que desejamos. Ninguém surpreende a Deus. Mas nós seremos surpreendidos por Deus quando fizermos uma atitude diante dos olhos dele com a resposta daquilo que ele vai trazer diante de nós. Aí você vai ser surpreendido. Você vai ser surpreendido. Natanael, quando foi chamado, Filipe foi chamado, né? Encontramos o Mestre, o Messias, que os profetas falaram e tal. Veio de onde? Veio de Nazaré. O que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era terra que produzia profetas. Só que Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia. Só que Natanael estava confundido. Quando Filipe chamou, ele pensou que se referindo a Jesus vindo de Nazaré, que lá também fosse a terra natal dele. Não era. Ele não sabia. Quando ele foi até Jesus, o que Jesus disse com aquela pergunta, com aquela atitude de Natanael? Eis aí um verdadeiro israelita, ao qual não há dolo, ou seja, não há engano. Dolo significa engano. Há um verdadeiro israelita, que nele não há engano. Aí quando Jesus se revela a ele dizendo, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Deus vê quando o teu coração brota o desejo de fazer alguma coisa diferente para apresentar diante dos olhos dele. Deus vê. Quer ver a prova de que Deus está olhando para aquele que é diferente, não para aquele que faz as mesmas coisas? Gideão. Todos malhavam o trigo no lagar, né? Malhavam o trigo e deixavam as postas para secar. Gideão era o único que pegava o dele e escondia. Diferente. Agiu diferente. Ele pegava o dele e escondia. Jesus perguntou aos discípulos, depois de um discurso duro, vem cá, vocês querem ir embora também? Quando a multidão virou as costas. Pedro foi o único que falou algo diferente, embora todo mundo estava ouvindo a mesma coisa. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, e olha o que foi a vida de Pedro. Aleluia. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, na época deles, tiveram atitudes diferentes dos demais que estavam naquela localidade. Todo mundo se dobrava para adorar a estátua quando via o som dos instrumentos. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobrava. E Daniel, nós entendemos pelo estudo que não devia estar em alguma viagem naquela época, naquele que se deu aquele episódio, que se ele estivesse ali também não teria se dobrado, porque a gente vê pela Bíblia o caráter dele. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego fez diferente. E ainda falou algo diferente diante dos olhos do rei e de todo o povo. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão e da estátua que tu levantou. Mas da tua fornalha, da tua mão, da estátua que tu levantou. Mas se ainda assim Ele não quiser, olha aí a diferença. Quantas vezes tu conversa com crentes vazios aí fora, minha irmã, vamos fazer isso em nome de Jesus que vai dar certo. Já deu certo, irmã. Vai dar certo sim, irmã. Ou seja, inocente. Ela está querendo determinar para Deus que não, vai dar certo sim, irmã. Vai dar certo. O que vai dar certo é a resposta que sai da palavra da boca de Deus. E se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus e continua sendo Senhor, e eu continuo adorando a Ele. Não, irmã, vai dar certo.
pensamento positivo. Pensamento positivo é de católico, de incrédulo, de profano. Não existe pensamento positivo para quem serve a Deus. Quem serve a Deus tem a mente de Cristo, com pensamentos que venham do alto, não esse negócio de pensamento positivo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego falou o quê? Se ele quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, ainda assim não nos curvaremos diante da tua imagem, não a beijaremos, não adoraremos. Manda tocar os instrumentos. Tocaram, eles não se curvaram. Acende a fornalha 7 vezes mais. Jogaram eles lá dentro. O que aconteceu? O próprio rei Nabucodonosor, um ímpio, profano, testemunhou. Chamou seus conselheiros, seus capitães, ministros. Não lançando 3 homens amarrados dentro da fornalha? Como agora olhando, vejo eu 4 soltos, sendo 4 semelhante ao Filho dos deuses santos. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Sabe por que essa palavra saiu da boca de Nabucodonosor? Servos do Deus Altíssimo? Porque eles tiveram atitudes diferentes dos outros. Diferente. Falaram diferente, agiram diferente. A igreja que vai sobreviver nos últimos dias é a igreja que age diferente. Glória a Deus. Que hora é culto? 7h30. Vou chegar mais cedo e vou orar. Ai, irmã, não, tá cedo ainda. Eu quero fazer diferente. Eu quero ir orar mais cedo. Irmã, vamos passar a noite numa festa, numa balada. Não, meu querido, não. Essa madrugada eu decidi, eu separei para orar. Pô, tá mó frio. Olha o tempo que está frio. Não, Deus conhece o meu coração. Aí começam os vazios e hipócritas. Tem crente que pode te destruir mais rápido do que o diabo se você der brecha para ele. Crente entre aspas, né? Porque se vai te destruir, vai te trazer palavra de destruição, não é crente. A destruição, às vezes, na vida do crente é a vida do outro crente que ele se juntou. Outro crente entre aspas. Porque vai acabar contaminando e destruindo ele, querendo enfraquecer a tua fé, querendo te desestimular, querendo, e como a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco você que orava, que meditava andando com aquela, com aquele, que não pratica e não tem o mesmo desejo, tu vai estar falando e fazendo a mesma coisa. Pega o teu filho adolescente, bota ele, que tem uma linguagem correta, uma linguagem sem vocabulário chulo, bota ele para andar na escola. Essa escola onde tem filho de ímpio, que fala palavrão, que chega, daqui a pouco teu filho corre que está falando palavrão também. Age diferente. As más conversações realmente corrompem os bons costumes. Então a atitude de Maria foi uma atitude diferente. A Bíblia já relata ela vindo fazer o ato. A Bíblia não diz quando ela cogitou de fazer aquilo. O mestre vai estar lá em casa. Eu vou pegar esse unguento de nardo puro, é caríssimo. Pegou o dinheiro dela, não sei se era toda a sua economia ou se ela tinha mais outras coisas, não sei, mas eu sei que custava caro. Tanto é que Judas, né? E aí está cheio de Judas na televisão nos dias de hoje, né? Estava olhando para a finança, não para a atitude espiritual, está olhando para o povo como um cifrão, não o povo como uma ovelha que precisa de Cristo. Bom, poxa, que desperdício! Jogar nos pés esse perfume caríssimo. Podia se vender por 300 dinheiro. Uma fortuna seria. E dividir entre os pobres. Mentira. Coração de Judas qual era? Ficar com aquilo porque ele roubava as ofertas que eram lançadas dentro da cesta, da bolsa. Mas Maria fez diferença. Maria não pensou o que vão fazer depois do que vão falar de mim, ou o que vão fazer do perfume, ou se o perfume vai encostar no chão. Primeiro eu quero que ele encoste nos pés de Jesus e eu vou secar com os meus cabelos. Aleluia. O crente, ele anda preocupado com outro crente, com o ímpio, com a vizinhança, com todo mundo. Tem crente, tu deve conhecer alguém, eu conheço, que tem até vergonha de andar com a Bíblia na mão pela rua. Eu não considero uma pessoa dessa crente de maneira nenhuma. Jesus disse: tu te envergonhares de mim na presença dos teus amigos na terra, eu me envergonharei de ti e do Pai na presença dos seus santos anjos que estão no céu. Me envergonharei de você na presença do Pai e dos seus santos anjos. Tem crente que tem vergonha de andar com a Bíblia na rua, anda com bolsinha, ou bota em mochila e bota em bolsa. É porque está chovendo, não, porque está chovendo tem que botar para não molhar. Porque tem vergonha. Sabe por quê? Porque o mau testemunho envergonha a vida da pessoa. Então a pessoa tem vergonha. Principalmente se for no lugar onde mora, que as pessoas já viram a sua vida de passado. E agora tu é crente? Falava palavrão pra caramba, ela bebia
Pois é, agora eu sou crente, o sangue de Jesus me purificou de tudo isso que eu praticava. Então continua agora olhando para mim, que tu vai ver as minhas atitudes diferentes daquelas que você conhecia antes. Testemunho de vida. Aí uns já vão começar a dizer: caramba, eu conheci aquela mulher, conheci aquele homem, era terrível, agora olha a transformação, uma pessoa totalmente diferente. Aí os testemunhos começam a brotar e o nome do Senhor passa a ser glorificado. Pessoas que tiveram atitudes diferentes na Bíblia e glorificaram o nome do Senhor. Eu costumo sempre levantar e orar naquela hora, como se fosse um tradicionalismo. Aquela hora eu vou orar, hoje eu vou fazer diferente, eu vou orar numa hora que eu não costumo levantar para orar. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou subir num lugar para orar onde eu não tenho ido. Hoje eu vou fazer diferente. Deus está buscando pessoas que desejam fazer o diferente para fazer a diferença. Esconde isso que você está ouvindo dentro do teu coração. Esconde isso. O ato de Maria foi tão diferente que hoje, há 2016 anos depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, nós estamos falando de uma atitude de uma mulher que veio e dentro da casa dela lavou os pés de Jesus com um coentro de nardo puro e secou com os cabelos. Me fale de uma atitude diferente de Marta. Nenhuma. Fazia a mesma coisa que os outros, preocupado com os afazeres, a casa, preocupado com a comida, preocupado com isso. Você deve conhecer um monte de crentes nos dias de hoje assim, né? Preocupado com a comida, eu tenho que fazer, eu trabalho. Você não trabalha, eu trabalho. Eu estou trabalhando, a minha comida está pronta, a minha casa. Com esses Deus não conta. Deus só conta com quem busca o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, Mateus 6,33. É com esses que Deus conta. Mas Deus conhece, Deus sabe. É claro que Deus sabe tudo. Não pensa você que essa frase, Deus conhece, Deus sabe, quer dizer que Deus, faz de conta que eu não estou vendo. Deus está vendo quando tu pode estar nos atos do Senhor e não está. Deus está vendo quando você tem o desejo de estar e não consegue chegar. Aí é outra história. Deus está vendo aquilo que brota no teu coração. Deus está vendo a tua ânsia de prosseguir no reino. Deus está vendo, você está na igreja, não só está ouvindo a palavra, como nós lemos hoje em Tiago. Não seja somente ouvinte, mas seja o quê? Praticante. Porque aquele que é ouvinte e não pratica, é semelhante ao homem natural que olha o seu rosto no espelho. Logo se vai e daqui a pouco se esquece de como era. Mas o praticante, esse não. Praticante é brasa de fogo nas mãos do Senhor, brasa acesa, brasa viva. Então tudo que a gente faz, o que a gente poderia fazer e não faz, o que a gente está fazendo se esforçando, o que a gente quer fazer e não conseguimos e a culpa não foi nossa, o engarrafamento, o trânsito, tudo isso Deus está vendo. Mas faça a diferença. Procure agir diferente, procure olhar para as coisas diferentes, procure se envolver no reino de Deus de uma maneira diferente. Lembra de Pedro? Até na hora da morte dele o homem quis fazer a diferença. Vai me crucificar? Vai, tá bom. Seria mais uma crucificação, como era de tantos outros servos de Deus que também foram crucificados. Não, a mim tu me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Até na hora da morte o homem fez a diferença. Meu Deus. E não era para aparecer para homens não, porque ele ia morrer, depois ele não ia sair dali, aí viu lá, eu fiquei de cabeça para baixo, tu viu? Não, era para a glória de Deus mesmo. Que diferença, até na hora de morrer o homem fez a diferença. Estevão, quem é que está debaixo de uma chuva de pedra? Atos 7 e 8. Quem é que está debaixo de uma chuva de pedra fazendo oração? Você conhece alguém? Nunca vi. A pedrada vindo nele, a calúnia, a mentira, a difamação, as injúrias e pedrada, e ele orando a Deus, ainda pedindo para não imputar a eles esse pecado. Conhece alguém que tenha feito isso antes de Estevão? Leu na Bíblia? Conhece alguém perto da tua casa? Eu não conheço ninguém. Quem é que esse homem viu para fazer isso? Quem é que está tomando pedrada? Pedrada deve doer, hein? E pedrada que levou o homem até a morte? Imagina as pedradas. E no meio das pedradas está fazendo uma oração.
encontra alguns imbecis no dia de hoje, até na internet, na televisão, mensagem que a gente escuta, só chamando assim de imbecil. Minha vida é igual a de Paulo. A minha vida é igual a de Pedro. A minha vida é igual a de Estevão. Nem crente o miserável é, ainda mais querer se comparar aos santos homens de Deus, que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Minha vida é igual a de Daniel. É? Quantas covas tu já desceu? Com leões 3 dias sem comer. A gente vê cada idiotice, cada imbecilidade, que não é brincadeira não, dá ira. E Deus não está querendo buscar alguém que tenha uma vida igual a A ou B, ou que queira ter uma vida igual a alguém. Eu quero ter uma vida que glorifique o nome do Senhor, e eu quero marcar a minha passagem na terra com atitudes diferentes. Se eu errar, se eu cair, Deus é poderoso para estender a mão e me levantar. Mas eu quero continuar buscando fazer aquilo que glorifica o meu Deus. Diferente. Atitudes diferentes. Fazer a mesma coisa. Todo mundo já sabe, quer ver você fazer diferente e fazer a diferença. Aleluia. Olha Elias, a mulher está com um bolinho na mão, vai fazer um bolo para ela e para o filho, pegou 2 cavalos, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Senhora, come, que depois que a senhora comer eu vou fazer uma oração, você vai ver que Deus vai trazer provisão. Tem homem de Deus que ora para Deus trazer provisão. Elias falou, não, faz, mas traz primeiro para mim. Caramba, e se eu comer, me satisfiz, orar e Deus não abrir o céu e mandar recursos para essa mulher, como é que eu fico? Elias não era covarde. Então ele fez diferente. Faz, traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não faltará, o azeite da botija não acabará, até que Deus volte a dar chuva sobre a terra. Aleluia. Fez diferença? Deus. Fez diferente? Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus está buscando nos dias de hoje. Essa Mesmice, essa coisa, mesmice, essa enrolação que tu ouve, vê na televisão, vê até na internet. Oportunidade para a irmã fulana. Oportunidade para o irmão. Agora o irmão vai. Não, irmão. Tu tem que entrar no culto não sabendo o que vai acontecer, mas só crendo que Deus vai estar presente ali. Aleluia. Tu não sabe o que Ele vai fazer. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Quer ver agora quem vai cantar aquele irmão? Quer ver porque eu estou aqui assim, né? Já tive meio de assembleia, eu via. No banco, os jovens, agora vai dar oportunidade para aquela irmã ali. Oportunidade para a irmã fulano. Agora vai dar oportunidade para não sei quem. Agora vai pregar. A pessoa decorava como é que ia ser o culto. Culto a Deus não pode ter rotina. Culto a Deus tem que ser um coração adorador, desejoso de fazer o diferente para glorificar a Deus. Fazer aquilo que exalte o nome do Senhor, que glorifique o nome do Senhor, que bendiga a memória santa do Senhor. Esse é o culto a Deus. É assim que tem que ser feito. É assim que as coisas se movem. Eliseu entrou com Geazi na casa da viúva não, daquela mulher com o marido que passou no muro e disse, ela marido, aí vem o santo homem de Deus, ela fez um aposento, ele entrou, vê o que ela precisa, o que ela tem. Mulher era rica, então naturalmente dinheiro, questão, não, eu tenho observado que ela não tem filho, tu vai engravidar e vai ter um filho. Quantos homens poderiam ser hospedados em algum lugar? Quantas pessoas é hospedado, até missionário, é hospedado em casa dos outros? Vou orar para Deus abençoar a tua casa, amém, irmã? Maravilha. Mas abre a boca e bota uma palavra profética. Deus alcançará a tua família e dará uma experiência de salvação esse ano. Deus vai visitar tua mãe que está em outro lugar lá com câncer, Ele vai curar ela agora. Fazer a diferença é ter atitude diferente, é ter uma estrutura diferente, é ter uma vida com Deus diferente. Essa diferença não é fora da palavra, é aqui dentro da palavra, porque é dentro da palavra que acontecem todas as diferenças que a gente pode receber e desejar fazer. É dentro da palavra. Não é nada que, não, isso aí não é bíblico, isso é absurdo. Não, é dentro da palavra. É dentro daquilo que diz a santa e bendita palavra de Deus. Então guarda essa palavra que você ouviu hoje. Deus te chamou para fazer o diferente, buscar o que é diferente, desejar fazer o que ninguém desejou, querer o que ninguém quis, se envolver em coisas que ninguém quer se envolver. E quando Deus olha você buscando a fazer coisas, apareça assim, queira aparecer para Deus,
não para homens, não para liderança de igreja. Eu estou aparecendo é para Deus, porque se eu realmente estou aparecendo para Deus, Deus dará testemunho de você na cara dos homens. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Busque o diferente, queira o diferente, faça o diferente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Cristo nos abençoe com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer.